Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje darei continuidade à leitura do livro de Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Hoje lerei para vocês o capítulo 5, O Caminho das Místicas, parte 2. Aí começa a partir da página 119. Escuta. Vimos como as mulheres, por meio de experiências místicas, encontraram a assertividade e a autoridade necessárias para falar, ensinar e influenciar as pessoas. Outras encontraram modos diferentes de fazer valer sua reivindicação de igualdade religiosa. O esforço individual por parte das mulheres, cada uma agindo à sua maneira, perdurou ao longo de séculos. Ele assumiu variadas formas. Primeiro, o desenvolvimento da linguagem e simbolismos de Deus femininos. Segundo, a reconceituação do divino como masculino e feminino. Terceiro, a intervenção direta das mulheres na redenção e salvação. E quarto, uma crítica deliberada e muitas vezes acadêmica da Bíblia feminista, da qual tratarei em um capítulo separado. O desenvolvimento da linguagem e do simbolismo de Deus femininos tem uma história complexa e ambígua, porque tanto homens quanto mulheres se engajaram na iniciativa, embora possivelmente por razões bem opostas. A medievalista Carole Bynum estudou os vários símbolos femininos atribuídos a Cristo por homens e mulheres místicos durante o fim da Idade Média. Cristo, o Redentor, como uma mãe que nutre e salva os filhos. A alimentação da alma por meio da Eucaristia comparada a uma mãe amamentando seu filho. A imagem do cuidado com a alma alimentando-se ou bebendo o sangue das feridas de Cristo. E a imagem usada com frequência da igreja ou do sacerdote como mãe, alimentando as almas com o leite da religião. Essas imagens, usadas por religiosos e religiosas, mas como observa Bynum, as imagens femininas, entre aspas, eram utilizadas com mais frequência por homens do que por mulheres. As mulheres pareciam preferir a imagem de ser filha de Jesus ou de ser sua noiva. Ela observa que a metáfora do líder como mãe costumava ser aplicada a figuras masculinas de autoridade. Apóstolos, abades, bispos. Ela vê que isso expressa o desejo dos monges do século XII de projetar uma imagem de liderança mais amorosa e menos autoritária, e nos adverte para não confundirmos isso com sua alta valorização das mulheres contemporâneas. Na verdade, tanto o culto a Maria quanto o uso do simbolismo feminino na linguagem de Deus coincidiram com a misoginia e a redução do poder e da influência das mulheres na igreja e na vida secular. A imagem da mulher mística como noiva ou amante de Cristo acontece repetidas vezes. Darei apenas um exemplo disso. Hadevich, em uma de suas visões, se expressa em imagens eróticas características. Escuta. Em um Pentecostes tive uma visão ao amanhecer. A missa estava sendo celebrada na igreja e eu estava lá. Meu coração e minhas veias e todos os meus membros vacilaram e tremeram de desejo, e me senti tão feroz e terrível que pensei que não poderia satisfazer meu amado. E meu amado não me preenchia por completo. Parecia que eu tinha que morrer furiosa contra mim mesma. E a morte tinha que continuar a se enfurecer contra mim mesma. Ansiava por desfrutar do meu amado, reconhecê-lo e senti-lo para experimentar minha humanidade em plena medida, sentindo sua humanidade. Então ele veio do altar, na forma de uma criança, e a criança parecia estar nos primeiros 3 anos de vida. Ele se virou para mim, pegou meu corpo de Siborium na mão direita, e na esquerda pegou a taça. Então, ele veio com a forma e a roupa de um homem, como estava no dia em que nos deu seu corpo pela primeira vez, inteiramente humano e masculino, maravilhoso e belo, com um rosto glorificado, ele se aproximou de mim em uma atitude de humildade, como alguém que pertence por completo a outro.
ele se entregou a mim como um sacramento, na forma em que normalmente se participa dele, e depois ele mesmo me ofereceu a taça para beber, com seu gesto, seu gosto e forma, como de costume. Mas então, ele mesmo veio até mim, me tomou em seus braços e me apertou contra ele. E todos os meus membros sentiram-no na plenitude do desejo do meu coração e da minha humanidade. Mas, depois de um curto período, perdi o belo homem em sua forma externa. Eu o vi desaparecer e derreter na unidade, então não pude mais separá-lo como algo fora de mim e não pude mais compreendê-lo. Pareceu-me que havíamos nos tornado um sem distinção. E assim eu descansei sobre meu amado com veneração e admiração, de modo que me misturei por inteiro nele, e não restou nada de mim para mim mesma. Fui transformada e aceita no Espírito, e essa visão durou horas. Ai, mente poluída. Voltando, não são muitos os místicos que interpretam as imagens eróticas tão literalmente, mas a maioria das mulheres místicas usa metáforas corporais específicas de gênero para expressar suas experiências transcendentes, misteriosas e insondáveis. Elas se descrevem como nutridoras, às vezes como se amamentassem o menino Jesus. Embalam e acariciam a criança, experimentam a sensação de se alimentar do sangue de Cristo ao receberem a Eucaristia. Caroline ou Caroline, é isso, Bynum mostrou que a devoção eucarística é uma contribuição amplamente realizada por mulheres para o ritual da igreja. A reconceituação do divino como masculino e feminino já aparece na obra de Hildegarda de Bingen, discutida no capítulo 3. As figuras maternas, arquetípicas em suas visões, Caritas, Maria e Eclésia, fazem a meditação entre Deus e a humanidade em sua teologia do feminino ricamente influenciada. No entanto, por fim, seu acréscimo de um elemento feminino, a divindade, embora poderosa e persuasiva, é incremental em uma teologia na qual a Trindade permanece sendo descrita e personificada por homens. A reconceituação de maior alcance do divino ocorre na obra de Juliana de Norwich, uma mística e reclusa inglesa do século XIV. Em 16 visões que ela narra em seu livro Revelações do Amor Divino, Juliana nos apresenta um Deus andrógino, expresso em essência por símbolos masculinos e femininos. Escuta. E assim, em nossa criação, Deus Todo-Poderoso é nosso bondoso Pai e Deus, que é toda a sabedoria, é nossa bondade Mãe, com o amor e bondade do Espírito Santo, todos os quais são um Deus e um Senhor. Assim, em nosso Deus Pai temos nosso ser, e em nossa Mãe de Misericórdia temos nossa reforma e nossa restauração, em quem nossas partes são unidas. E todas feitas em homens perfeitos, e pela graça submissa e generosa do Espírito Santo somos realizadas, pois nossa natureza é completa em cada pessoa da Trindade, que é um Deus. Juliana, em outro momento, elabora as metáforas da maternidade. Assim como a mãe amamenta seu filho, assim Jesus, nossa mãe, nos alimenta consigo mesmo. Assim como a mãe deita o filho sobre o seio, Jesus, nossa mãe, nos leva ao seu seio. E ela continua. A propriedade da maternidade pertence à natureza, o amor, a sabedoria e a compreensão. E isso é Deus. Embora nosso nascimento corporal possa ser insignificante, suave e humilde em comparação com nosso nascimento espiritual, é Ele quem capacita as criaturas a dar à luz. Ele é nossa mãe na natureza, pela operação da graça na parte humilde do amor da parte superior. Embora outros teólogos anteriores a ela tenham usado a metáfora de Deus
tanto como pai quanto como mãe, a visão de Juliana torna esse conceito o centro de toda a sua teologia. A ideia de um Deus andrógeno, ou uma parte feminina da Trindade, aparece de novo no trabalho do místico Jacob Boehme, e mais tarde em algumas seitas de esquerda da Reforma Protestante, sobre a qual discutiremos adiante. Curiosamente, as mulheres não retomaram o conceito até o século XVIII, quando Anne Lee desenvolveu uma teologia baseada na plena igualdade do aspecto masculino e feminino do divino. A maior ênfase no repensar das mulheres com relação à teologia cristã, ao lado de Juliana de Norwich, está em reformular o papel dessas mulheres na salvação. Uma expressão radical dessa tendência aparece no século XIII, entre um pequeno grupo de hereges chamado Guglielmites. Nós os conhecemos apenas por meio dos registros do processo inquisicional contra os seguidores de uma certa Guilhermina da Boêmia, de 1210 a 1281, adorada como a encarnação do Espírito Santo. Ela era uma figura um tanto misteriosa, provavelmente filha do rei da Boêmia, que, com seu filho, fugiu da família para levar a vida de uma terciária cisterciense em Milão. Ela estava ligada à abadia de Santa Maria de Chiaravalli, mas não entrou na ordem. Pregou, aconselhou as pessoas e relatou suas visões, logo conquistando um séquito constante de homens e mulheres que a consideravam uma santa. Seus adeptos disseminaram a informação de que ela era fisicamente igual a Cristo, que morreria para salvar os não convertidos e que a redenção só era possível por meio da encarnação do divino tanto no homem como na mulher. Ela escolheu uma mulher para representá-la, como uma verdadeira papisa, assim como São Pedro representava Cristo. Sua candidata ao papado era Manfreda da Pirovana, prima do governante de Milão, Matteo Visconti. Após a morte de Guilhermina em 1281, seus seguidores esperavam que ela ascendesse fisicamente ao céu. De acordo com seu desejo, foi sepultada em Chiaravalli, que se tornou o centro de sua veneração como santa, com peregrinos, milagres, relíquias e vários feriados dedicados a ela. Um mês após seu enterro, seu corpo foi exumado e submetido a uma lavagem cerimoniosa. O corpo foi então vestido com o hábito dos terciários e enterrado novamente. A água em que seu cadáver foi lavado foi guardada por Manfreda e usada como fluido milagroso. Os Guglielmites realizavam reuniões de pregação e oração e refeições comemorativas de celebração. Manfreda afirmou a divindade de Guilhermina, pregou sua doutrina e chegou a celebrar 2 vezes a missa e dá a seus seguidores a Eucaristia, funções reservadas ao sacerdócio masculino. 19 anos após a morte de Guilhermina, a Inquisição examinou Manfreda e vários de sua seita 2 vezes antes de concluir que não apenas Manfreda e seus seguidores, mas acima de tudo os Guglielmites mortos eram culpados de heresia. Manfreda e 2 de seus seguidores homens foram queimados em Milão em 1300, junto com o corpo exumado de Guilhermina, uma medida que parece indicar que as autoridades da igreja temiam seu apelo e queriam impedir qualquer culto ligado a seus restos mortais. Uma reivindicação semelhante de atuação feminina em trazer a salvação aparece logo após esse julgamento. Napros Boneta foi presa em Montpellier e levada perante a Inquisição em Carcassonne. Lá, em 6 de agosto de 1325, ela fez uma confissão pública e foi queimada na fogueira. Boneta, uma mulher simples e analfabeta, ao que parecia, era a figura central de um pequeno grupo de sectários radicais, fato que foi confirmado pelas confissões da irmã e de outra mulher acusada com ela. Boneta afirmou que o então Papa João XXII era um verdadeiro anticristo.
e que sob seu reinado nenhuma outra alma poderia ser salva. Ela considerou a própria condenação, a redenção do Espírito Santo necessária para alcançar a salvação da humanidade, pois ela, na Prous Boneta, fora escolhida como representante da Trindade e doadora do Espírito Santo à humanidade pecadora. Ela não parece ter tido muitos seguidores, mas sua confissão é outro exemplo de uma mulher tentando formular uma doutrina teológica totalmente elaborada que colocasse as mulheres no centro do desígnio divino da salvação. Não sabemos quantas das mulheres acusadas de bruxaria e queimadas na fogueira nos 2 séculos seguintes tinham opiniões semelhantes. Porém, precisamos notar que não houve transmissão de tais ideais de uma geração para outra ou de uma localidade para outra. Toda mulher visionária e louca, entre aspas, lutando com as questões profundas da definição teológica da humanidade, que a eliminava do desígnio de Deus, desempenhou seu limitado papel local e desapareceu. Restam apenas vestígios de mulheres que afirmaram em plena igualdade como seres humanos e buscaram encontrar a forma adequada de expressão para tais noções, anseios e intuições. Considero particularmente interessante as visões de mulheres místicas em que estão envolvidas no nascimento de Cristo. Tais visões estão espalhadas ao longo dos séculos, derivando de circunstâncias bastante variadas. Nessas visões, a visionária não se identifica com Maria, mãe de Cristo. Muito pelo contrário, a visionária é colocada em um papel excepcional, ativo e gerador, sem o qual o milagre do nascimento de Cristo não teria acontecido. Como veremos em alguns casos, essa atuação das mulheres em particular é interpretada como essencial para a segunda vinda de Cristo. Uma das visões mais simples e convincentes é a relatada por Christina Ebner, de 1277 a 1356. Freira alemã do convento dominicano em Elgertal, que praticava um regime de severa autoprivação e autoflagelação, e que depois de uma doença grave aos 16 anos começou a ter visões. Ela as registrou com a ajuda e o incentivo de seu guia espiritual, Conrad von Fursen. Aos 20 anos, era famosa fora de seu convento, e em 1350 o imperador Carlos IV pediu sua bênção. Henrique de Nordheim, que também fez amizade com outras mulheres místicas e visitou por 3 semanas e se correspondeu com ela. Ela escreveu um livro sobre suas visões, o qual teve várias versões, e também escreveu Engleter, livro de enfermagem, uma biografia coletiva de seu convento. No período em que estava bem e tinha 24 anos, ela sonhou que estava grávida do Nosso Senhor. Ela estava tão cheia de graça que todo o seu ser sentiu tal graça. E ela sentia tanta ternura pela criança que teve que se proteger por causa dele. E depois de um tempo, ela sonhou que o deu à luz sem nenhuma dor. E ela vivenciou uma alegria tão extraordinária que depois de carregá-la dentro de si por um tempo, ela sentiu que não poderia mais negar. E então, ela pegou a criança dos braços e trouxe-a perante todos os que estavam reunidos no refeitório e disse: regozijem-se comigo. Concebi Jesus e agora o dei à luz. E ela mostrou-lhes a criança, e quando estava cheia de alegria ao passear com ele, ela acordou. Christina Ebner não deu nenhuma interpretação teológica a essa experiência encantadora e alegre. Em vez disso, descreveu tal evento como parte de seu caminho para a Imitatio Christi, sua revitalização empática da vida do Salvador. A próxima visionária que usa essa metáfora vem de uma das seitas radicais da Reforma Protestante. Antes de discuti-la, precisamos fazer uma pausa para considerar as mudanças importantes
para considerar as mudanças importantes na forma e no significado do discurso religioso do protestantismo, e particularmente seu impacto sobre as mulheres. A questão do efeito da reforma protestante sobre as mulheres tem sido objeto de controvérsia considerável, em especial entre estudiosas feministas. O debate diz respeito a interpretações contraditórias em Lutero e Calvino sobre a natureza da mulher e seu papel na sociedade. Aqueles que sustentam que a sorte das mulheres melhorou com a reforma costumam elencar a difusão da educação e do papel mais importante das mulheres como mães e tutoras de jovens. Aqueles que veem a reforma como prejudicial às mulheres citam a crescente ortodoxia patriarcal dentro das igrejas da reforma, as restrições constantes aos direitos civis e papéis públicos das mulheres e o enfraquecimento dos conventos, que podem ser vistos como tendo proporcionado um espaço privilegiado para as mulheres. A controvérsia não pode ser solucionada de imediato, uma vez que, como tantas reformas em sociedades estruturadas de modo patriarcal, seus resultados tendem a ter efeitos ambíguos. Acredito que, vista da perspectiva da história intelectual e religiosa, a reforma foi um ponto de inflexão decisivo para as mulheres e afetou de maneira positiva a capacidade delas de chegar à consciência feminista. O avanço no pensamento teológico e religioso foi a percepção de Lutero de que todas as almas têm igual acesso a Deus, e sua declaração revolucionária de que não há necessidade de mediação entre Deus e os seres humanos. De uma vez só, como se o antigo véu tivesse sido rasgado, as mulheres foram informadas de que podiam falar diretamente com Deus e que Deus poderia e iria falar com elas. É verdade que as católicas ortodoxas conseguiram demonstrar esse mesmo fato por meio da prática mística, mas é evidente que apenas algumas, as mais raras humanas, poderiam se tornar mulheres místicas. O discernimento místico foi uma graça, um presente obtido por meio de sacrifícios árduos e prática ascética. Agora Lutero havia proclamado esse presente e estava aberto a todos e todas, mulheres e homens. Em termos práticos, em razão da crescente ortodoxia do estabelecimento da Igreja Protestante, essas ideias revolucionárias foram trabalhadas de forma mais completa nos grupos de esquerda da Reforma. As mulheres participaram ativamente de vários desses grupos, os anabatistas, os quartas e movimento com forte tendência mística do pietismo. Temos a sorte de ter disponíveis várias fontes primárias, depoimentos, autobiografias e relatos visionários de pietistas alemãs, nos quais essas mulheres falam por si mesmas. Embora algumas dessas visionárias possam ser comparadas às místicas católicas medievais, eram sem dúvida originárias da classe baixa. Eram mulheres urbanas, esposas e filhas de artesãos e trabalhavam como professoras, pregadoras e oradoras. Pietistas alemãs e holandesas compartilhavam com outros protestantes a crença de que as mulheres não deveriam falar em público sobre assuntos religiosos, mas desenvolveram uma reunião de oração em uma casa, um fórum, onde elas podiam ensinar e pregar. Uma pietista alemã, Anna Wetter, mulher simples e humilde, conforme uma contemporânea a descreveu, deixou um relato particularmente vivido de sua vida e visões, que é de interesse aqui porque ela se debruça sobre o tema de que tratamos antes, acerca do papel elevado das mulheres na realização da segunda vinda. Anna Wetter nasceu na Francônia, filha de um ferreiro. Quando ela tinha 4 anos, soldados invadiram a pequena cidade onde ela nasceu, roubaram a família e espancaram o pai dela, com tanta força que culminou em sua morte. Sua mãe e seus 4 irmãos viviam na pobreza e no exílio com Ana, contribuindo para sua sobrevivência tornando-se costureira. Ela se casou com um pedreiro, que ela disse não ter nenhum interesse em assuntos espirituais.
Em 10 anos, ela deu à luz 7 filhos, dos quais 4 sobreviveram. Aos 30 anos, ela quase morreu de uma doença grave, durante a qual seu marido a estuprou. A gravidez resultante desse estupro prolongou sua doença. A criança morreu logo após o parto. Anna Vetter interpretou esses eventos do ponto de vista teológico. Era porque eu deveria me tornar uma pessoa totalmente diferente, física e espiritualmente renovada. Foi após esses eventos que ela começou a ter visões, as quais ela registrou. O fato desse registro era em si mesmo milagroso. Anna Vetter, que era analfabeta até o momento de suas visões, foi instruída por Deus a escrevê-las de maneira ordenada, para que pudessem ser compartilhadas com seu povo. Então ela aprendeu a escrever em uma noite e redigiu sua autobiografia. O padre local testemunhou esses fatos e comentou que tal evento era um sinal de verdadeira inspiração. Quando outros manifestantes para que Vetter seguisse o Conselho de São Paulo, ela respondeu que Paulo deveria ser responsável por sua comunidade e ela deveria ser responsável pela dela. Suas regras não a preocupavam, mas ela acreditava que sua pregação tinha o mesmo espírito que a de São Paulo. Ousada. Ela se via como uma profetisa, como Oséias e Jeremias, e sentia que era seu dever salvar as pecaminosas cidades alemãs, em particular Nuremberg e Erchenbach, onde morava. Seguindo a ordem de Deus, ela se dedicou a falar e pregar no mercado, negligenciando seus deveres domésticos. Ela também viveu como se fosse uma viúva, embora seu marido ainda estivesse vivo. Ela diz em sua história de vida que foi inspirada por Deus para ser sua porta-voz, até o dia de São Bartolomeu, em 1663. Depois disso, ela se acalmou e não teve mais visões. Anna Vetter escreveu nitidamente no vernáculo da pessoa não escolarizada e, em seu relato, misturou sonho, visões e eventos diários sem transcrição ou explicação. Isso torna seu relato muito atraente, pois, como é óbvio, não traz as marcas da edição literária nem do aperfeiçoamento. A cidade a que ela se refere na visão a seguir é Nuremberg. Por fim, vi a cidade como uma grávida em trabalho de parto, e todas as suas parteiras sentavam-se à sua volta e não conseguiam fazer a criança nascer. E mãe e filha estavam condenados à morte e à condenação eterna. Então, pensei que não devia deixar essa mulher e seu filho morrerem, e fui até a mulher e com ela dei à luz um menino que trouxe a Deus. Eu tive uma dor terrível, assim como a mulher dando à luz com seus gritos. Deus seja louvado que me ajudou a superar, mas isso me custou sangue. Vi que todas as almas das pessoas da cidade estavam representadas na forma desse menino, que teve de nascer do coração para cima e não como uma criança física que irrompe da mãe para baixo. Este teve de sair do coração e aquele trabalho amargou, tirou meu sangue do meu lado direito. Minha própria filha e esse menino eram como um. Eu coloquei correntes e grilhões por ele, por 27 semanas, até que eu os trouxe a Deus. E já que orei mais pelo garotinho, em cuja forma todas as pessoas estavam representadas nesse próprio filho, não foi escrito no livro da vida, até que eu tivesse me superado e reconciliado. Depois vieram 2 anjos do céu e escreveram no berço do meu filho, assim, minha filha. E o menino foram escritos no livro da vida novamente. Então eu peguei uma faca, cortei as correntes do ferro e fugi para outra cidade, a 5 milhas de Ansbach. Se não tivesse feito parte do filho daquela mulher, ninguém teria sido salvo. Essa visão memorável combina de modo inconsciente detalhes
prosaicos. Ela fugiu e nos dá os nomes das aldeias e a distância exata entre elas, com metáforas religiosas elaboradas, como sua responsabilidade pela cidade pecaminosa como uma irmã. A assistência feita por anjos, o milagroso corte de correntes de ferro, a redenção de outros por meio da dor e sacrifício. Como Abraão, ela abandona o próprio filho em obediência e assim se torna um instrumento de santificação. Como o sangue de Cristo, seu sangue flui de seu lado direito para testemunhar seus trabalhos de redenção. O nascimento do menino ecoa o nascimento do Salvador e sua frase, o menino em cuja forma todas as pessoas foram representadas, alude à segunda vinda. De acordo com a imaginação de Werther, a redenção é impossível até que o segundo menino nasça e seja oferecido a Deus. Porém, o que é novo e diferente na visão de Anna Werther é seu papel ativo no processo da redenção. Ela começa afirmando ser uma profetisa e alertando a cidade pecaminosa, mas na verdade faz mais do que isso, dá à luz o menino milagroso, por meio do qual a cidade e todos os seus habitantes são de fato salvos. A frase é reveladora, embora não em termos gramaticais. Ela não afirma ter ajudado a mulher, o que a colocaria no papel habitual que as mulheres místicas imaginavam, o de uma ajudante solidária na Virgem Maria. Mas, por meio de seu trabalho de parto, após o fracasso da mãe física e de todas as parteiras reunidas, a própria Anna Werther afirma ter dado à luz a criança, que com certeza não é o menino Jesus, mas o Salvador da segunda vinda, que redime o mundo pecador. Esse é um salto na imaginação das mulheres, reivindicando a atuação essencial do plano divino. De forma alguma, Anna Werther poderia ter conhecimento sobre as ideias das hereges queimadas Guilhermina da Boêmia e na Cruz de Boneta. 400 anos antes, isso aconteceu. No entanto, a dela foi um insight semelhante. A redenção é impossível sem a função derradeira das mulheres, a mulher sagrada dando à luz. Essa visão, se fosse a de um religioso enclausurado e o resultado da árdua prática ascética, seria significativa e incomum. Mas Anna Werther era filha de um artesão e esposa de um artesão, mãe de 7 filhos. A filha de sua visão era a criança nascida após o estupro conjugal. O evento que produziu as visões proféticas, em primeiro lugar. Alguém poderia pensar que uma mulher submetida à dor e à indignidade que seu marido infligiu a ela o culparia por causar a morte do filho ou aceitaria essa morte como a vontade de Deus. Porém, Anna Werther transformou o evento em uma visão profética poderosa na qual transcendeu seu papel e destino terrestre. E com coragem confirmou a afirmação mais poderosa que qualquer mulher poderia fazer. Ela, e por implicação todas as mulheres com ela, eram agentes essenciais no plano de Deus para a redenção da humanidade. A visão de Anna Werther foi comunicada pelas ideias de homens e mulheres pietistas, cuja teologia desafiou as crenças cristãs ortodoxas sobre o papel das mulheres no Estado e na Igreja. Desde o início, o pietismo tratou as profecias e visões das mulheres com grande respeito. Adelheid e Rosamund von der Asseburg eram admiradas por homens correligionários, por sua sabedoria, discernimento, piedade e eram consideradas santas. Os pietistas viam o sentimentalismo das mulheres como uma força que conduzia às percepções religiosas mais profundas. Na época, Anna Werther pregou e profetizou em Nuremberg e seus arredores. Uma pietista chamada Antoniette Boringmont, que viveu em 1606 a 1680, deu palestras e escreveu folhetos na Holanda. Ela foi perseguida pelos jesuítas, que a forçaram a queimar um de seus folhetos. Ela fugiu de Brabant para a Holanda, e de lá para Hamburgo, e de volta para a Holanda, tentando escapar da perseguição. Ela era uma escritora prolífica e aparentemente popular. O veneno e o ódio que despertou nos inimigos são uma amostra de seu impacto. Um polemista escrevendo um panfleto contra ela
e inverteu a metáfora do nascimento para ridicularizar, caricaturar essa mulher, que foi literalmente perseguida até a morte por seus perseguidores. Ela morreu no trajeto de Hamburgo para a Holanda. Ele escreveu: agora na retaguarda vem uma velha cavalgando em algum animal e berrando que sua hora de dar à luz chegou. Ela escolheu a costa norte para segurar seu filho e cuspir sua velha semente de dragão. Eu deveria tê-la deixado se esconder lá, exceto pelo fato de que certas pessoas surgiram e tinham vontade de provar o leite da porca velha. Portanto, eu queria pegar a caneta, várias. Compreenda o horror do demônio nessa mulher e comece a odiá-la, a mulher tola, louca e ímpia. Mais uma vez, como tantas vezes, seus escritos se perdem na história, mas podemos ter uma noção de seu impacto sobre os contemporâneos, pela potência dos ataques a ela. Também sabemos pelos escritos de homens pietistas que Boringdon era considerada uma heroína e modelo de piedade. Gottfried Arnold, que registrou muitas das vitais dos pietistas, e também foi um dos líderes da seita, recomendou os escritos de Boringdon a todos os pietistas. Outro desse grupo de pietistas alemães, Beate Stuart, tinha a reputação de ter memorizado a Bíblia inteira. Ela era capaz de recitar todas as partes da Bíblia e comentar sobre os sermões que ouvira nas reuniões de seu grupo aos sábados. Desse modo, desenvolveu uma forma puramente feminina de ensino religioso. Alguém é lembrado de uma prática semelhante por Annie Hugson, no Massachusetts colonial, que levou à sua excomunhão e expulsão da colônia. Beate Stuart sentiu o chamado para a pregação pública. Seus sermões abordavam temas religiosos e políticos, às vezes durando até 4 horas, e eram ouvidos por centenas de pessoas. Outra líder pietista, Johanna Eleonora Petersen, que viveu de 1644 a 1724, deixou uma longa autobiografia com relatos de suas visões, que foi escrita entre 1688 e 1719. Sua última visão gera interesse peculiar, e nela foi prisioneira em uma casa que continha 24 quadros. Seguindo esses quadros como se fossem guias, ela se libertou, mas então se deparou com uma porta fechada atrás da qual está o segredo: um pai, uma mãe e um filho. Ela não conseguiu se lembrar do que fazer para abrir a porta, mas então se lembrou que em um quadro anterior ela tinha visto um roxinol. Ela tinha visto um roxinol e interpretou isso como um aviso de que ela era um roxinol. E quando comecei a cantar, a minha voz ficou cada vez mais forte. A porta se abriu e me senti maravilhosamente bem, e acordei do meu sono. Ela interpretou essa última imagem como a da Santíssima Trindade, Pai, Filho e a Mãe fecunda e a pomba reprodutora, o Espírito Santo. Mulheres como essas influenciaram o pensamento e as teorias do conde Nikolaus von Zinzendorf, que em 1730 fundou com a esposa Erdmund a mais importante comunidade pietista dos irmãos da Morávia em Erfurt. Bastante estimulado pelo desenvolvimento religioso pessoal, que creditou a influência da avó, Zinzendorf decidiu deliberadamente ampliar o papel das mulheres na comunidade e mostrou por meio de argumentos bíblicos que Jesus considerava as mulheres evangelistas. Zinzendorf queria que elas fossem pregadoras, porque acreditavam que carregavam uma convicção emocional maior do que os homens. Seu argumento teológico era a de que Adão era andrógeno antes da queda, e de que os homens deveriam se tornar mais femininos em sua natureza antes que a redenção ocorresse. Essas ideias revolucionárias sobre gênero levaram a conflitos com homens de mentalidade mais tradicional nas comunidades pietistas. Após a morte de Zinzendorf, a mentalidade mais patriarcal prevaleceu,
e em 1764 o sínodo excluiu as mulheres dos cargos de liderança na comunidade. Assim, por várias décadas, o pietismo, tanto na Europa quanto nas comunidades utópicas de Filadélfia, nos Estados Unidos, proporcionou certo espaço e escopo para a liderança religiosa das mulheres e uma teologia para apoiar tais iniciativas. Sendo assim, como vimos acontecer em tantos outros movimentos revolucionários, a ortodoxia triunfou e as mulheres retornaram a seus papéis subordinados, mais tradicionais. As místicas medievais criaram e perpetuaram um papel para as religiosas que, sob o endosso e a tutela dos homens e dentro da proteção da vida enclausurada, permitiu-lhes influenciar a igreja e a política secular e assumir um papel público honrado e respeitado. Dentro das seitas heréticas dos séculos XII a XIV, as mulheres assumiram funções públicas como professoras, pregadoras, proselitistas e mártires. Mas não temos registros de suas palavras reais. As contribuições de Anna Vetter, Beate Sturm e Johan Petersen para o repensar teológico das mulheres atraíam suas contemporâneas, mas não podiam ser transmitidas a outras pessoas e reproduzidas por elas, porque a rede de mulheres da qual surgiram não existia mais. No entanto, a transmissão de tais ideias e práticas continuou entre outra seita protestante, a dos Quakers. E é entre eles que encontraremos as mulheres fazendo avanços intelectuais significativos. Desde o estabelecimento do quakerismo, as mulheres, em suas reuniões e por meio de um conselho de mulheres idosas, davam orientações religiosas e moral às amigas. As mulheres quaker costumavam ser mais escolarizadas do que suas contemporâneas e tinham a tradição de falar em público e de liderança religiosa. Assumiram papéis ativos na instauração da igrejas quaker. Reuniões eram ministras, pregadoras, missionárias em vários continentes. Muitas delas foram presas e até morreram por conta de suas convicções religiosas, como Mary Dear, em Boston, em 1660. Após a restauração da monarquia na Inglaterra, muitas radicais protestaram, distribuindo panfletos pela abolição dos dízimos. Algumas foram ainda mais longe e profetizaram a destruição de cidades pecaminosas. Algumas mulheres quaker inglesas lançaram uma crítica radical aos ensinamentos de São Paulo e à misoginia desde o início dos anos de 1650. Possivelmente, a resposta a tais pontos de vista, George Fox, o fundador do quakerismo, em seu panfleto The Woman Learning in Silence, Mulher que Aprende em Silêncio, Londres, 1656. Articulou o princípio básico para as crenças quaker. Deus fez todos os seres humanos iguais, implantando o espírito interior em todo o mundo. Ele deu essa interpretação a fim de significar que, portanto, o Espírito de Cristo pode falar tanto na mulher quanto no homem. Baseando-se nesses antecedentes, Margaret Fell expandiu sua doutrina para incluir o direito das mulheres de pregar. Margaret Fell, que viveu em 1614 a 1702, uma colega de trabalho próxima e depois, de 1669, esposa de George Fox, teve uma carreira pública ativa como missionária, pregadora, professora e escritora. Seus livros foram traduzidos para o hebraico, o latim e o holandês. Ela fazia longas viagens para a Inglaterra todos os anos, visitando reuniões quaker e defendendo amigos que haviam sido presos e sofreram ataques físicos. Ela e George Fox foram julgados em 1664 por se recusarem a fazer o juramento de fidelidade e por realizarem reuniões quaker. Sua sentença a privou de todas as suas propriedades e a condenou à prisão perpétua. Depois de 4 anos foi libertada da prisão por ordem do rei, mas foi presa mais 2 vezes. Enquanto cumpria sua primeira sentença de prisão, ela escreveu e publicou A Fala Justificada das Mulheres, um argumento bíblico totalmente desenvolvido que justificava o papel ativo das mulheres na história bíblica e seu direito de participar da vida religiosa pública. Ela escreveu um resumo teológico coerente. Seu tom é autoconfiante e assertivo,
sem nenhuma das desculpas presentes dos escritos femininos durante séculos. Escuta. Aqueles que falam contra o poder do Senhor e o Espírito do Senhor falando em uma mulher simplesmente em razão de seu sexo ou porque ela é mulher, não a respeito de semente ou de espírito e do poder que fala nela. Tais falam contra Cristo e a sua igreja, e são a semente da serpente. O Senhor Deus da criação, quando fez o homem à sua imagem, o fez homem e mulher, e Cristo Jesus foi feito de uma mulher, e o poder do Altíssimo a cobriu com sua sombra, e o Espírito desceu sobre ela. Aí voltando para a guerra. Ela citou cada capítulo e versículo no Antigo e no Novo Testamento, listando todas as mulheres que profetizaram, falaram e argumentaram, e forneceu uma munição poderosa para qualquer mulher que argumentasse contra a misoginia ortodoxa do texto das Escrituras. O panfleto de Margaret Fell, Sua Vida e Carreira, ilustram um salto qualitativo que as mulheres puderam dar intelectualmente quando resultado da Reforma Protestante. O fato de as mulheres protestarem depois dela ainda precisarem argumentar, raciocinar e persuadir para conquistar a igualdade dentro da Igreja e do Estado dialoga com o lado negativo da Reforma, sua institucionalização da ortodoxia patriarcal e sua resistência a mudanças fundamentais. Desse modo, o ousado repensar de Margaret Fell não encontrou meios de ecoar até o século XVIII, quando Anne Lee fundou a seita dos Quakers e afirmou o papel das mulheres como agente essencial na segunda vinda. Anne Lee, que viveu de 1736 a 1784, nasceu na Inglaterra na família de um ferreiro pobre. Aos 20 anos, ela se juntou a uma seita que se separou dos Quakers e ficou conhecida como Shakers, por causa de seu canto, dança e adoração aos gritos. Ela se casou alguns anos depois e teve 4 filhos em rápida sequência, todos falecidos na infância. Como tantas outras mulheres místicas, a doença quase fatal que se seguiu no seu último parto a levou a uma profunda crise. Ela se convenceu de que a morte dos filhos havia sido uma punição por seu pecado da concupiscência. Com medo de dormir com o marido para não acordar no inferno, passava as noites caminhando, orando e gemendo. Depois recusou todo tipo de alimento a fim de mortificar o corpo para que sua alma pudesse ter fome de nada além de Deus. Nesse estado, teve uma profunda experiência psíquica. Ela acreditava que tinha renascido no reino espiritual. Lia, então, entrou em um período de pregação e ensino, e alguns anos depois tornou-se líder da pequena seita de Shakers e de Manchester. Embora tenha convertido seu pai e um dos irmãos mais novos, outro irmão uma vez tentou desarmar sua determinação batendo-lhe com brutalidade no rosto e na cabeça com um pedaço de pau. Mas Anne Lee clamou pela ajuda de Deus, enquanto ele, seu irmão, continuava golpeando ela. Senti minha respiração como um bálsamo curativo escorrendo da minha boca e nariz, de modo que não senti nenhum dano de sua agressão. Essa foi apenas a primeira de muitas ocasiões em que ela sofreu espancamentos, prisão e assédio com o estoicismo de uma mártir. Em 1772, e de novo, um ano depois, ela passou um tempo na prisão por violação do sábado, por causa do culto da dança de seu grupo. Enquanto estava na prisão, teve uma grande visão da cena da queda, que a levou a compreender que a satisfação da luxúria da carne era a fonte e o fundamento da corrupção humana. Ela agora sabia que tinha um motivo especial para cumprir a obra de Cristo. Não sou eu que falo, é Cristo que habita em mim. Depois disso, viveu uma vida celibatária e impôs o celibato a seus seguidores. Eles a consideravam uma personificação de Jesus da redenção e a chamavam de Mãe Anne Lee da Nova Criação. Para escapar da perseguição, Anne Lee e 8 de seus seguidores viajaram para a Nova Inglaterra e logo se acomodaram perto de Albany, Nova York, onde ela fundou uma colônia utópica e continuou sua pregação e seu trabalho missionário de proselitismo. Lá, também sofreu muita perseguição nas mãos de turbas furiosas
que acreditavam ser ela uma herege e até mesmo uma espiã britânica. Mesmo assim, ela e seu grupo persistiram. A doutrina de Anne Lee revitalizou o conceito de um Deus andrógino. Sofia, a sagrada sabedoria da Bíblia, era o elemento feminino de Deus. Em Cristo, o lado masculino se manifestou e na mãe Anne Lee, o feminino reencarnou. As revelações de Anne Lee indicavam que o milênio estava próximo e que os Sharkers, com sua vida celibatária e piedosa, apressariam sua chegada. Mãe Lee continuou sua missão até a morte e o trabalho da seita permaneceu e se expandiu com seus sucessores. De forma alinhada com a teologia de Mãe Lee, os Sharkers acreditavam na igualdade dos sexos. Em suas comunidades, a liderança era compartilhada entre homens e mulheres, e eles praticavam a crença de que as mulheres, assim como os homens, podiam ser professoras e pregadoras. A norte-americana Jemima Wilkinson, que viveu de 1752 a 1819, continuou a tradição de mulheres profetisas. Wilkinson foi criada como uma quaker, mas foi detida da sociedade, pois compareceu à reunião de um grupo batista da Nova Luz. Aos 23 anos, quase morreu de febre, e durante sua doença teve uma visão de que realmente havia morrido e retornado do céu. Desde o momento de sua recuperação, ela mudou seu nome para Public Universal Friends, Amiga Pública Universal. E por mais de 40 anos pregou e profetizou sua doutrina milenar. Sentiu-se chamada a construir uma comunidade utópica, Nova Jerusalém, perto do Lago Seneca, para onde mais de 200 colonos a seguiram. Apesar do assédio legal, o estilo carismático de Wilkinson atraiu muitos crentes, e sua comunidade se manteve unida até a sua morte. Joanna Schutzcott, que viveu de 1750 a 1814, contemporânea inglesa de Anne Lee e Jemima Wilkinson, era uma criada e aprendiz de estofadora, que aos 42 anos começou a ter visões. Ela as registrou mais tarde em nada menos que 65 livros e panfletos, que foram publicados entre 1801 e a época de sua morte, tendo ampla circulação. Schutzcott afirmava ser a mulher do Apocalipse, uma mulher vestida de sol. E ela, grávida, chorou, teve dores de parto e sofreu para dar à luz. Ela desenvolveu uma teologia feminista argumentando que, uma vez que a mulher colheu os frutos pecaminosos pela primeira vez, devia trazer o conhecimento dos frutos bons. Acreditava na iminência da segunda vinda e que havia sido escolhida para realizá-la. Bem no espírito das místicas anteriores, não buscou essa distinção e, a princípio, resistiu a ela. Isso é algo novo entre a humanidade, uma mulher ser a maior profetisa que já veio ao mundo para tirar o homem das trevas para minha luz maravilhosa. E que grande tola presunçosa eu devo ser. Para falar de mim, tenho mais conhecimento do que os eruditos e posso contar a eles mais do que eles sabem por minha própria sabedoria. Devo dizer que eu conheço da filosofia e não entendo um planeta? Devo dizer que eu conheço da divindade e nunca estudei a Bíblia em minha vida, não além do que pensei ser necessário pela minha própria salvação. Sempre me considerei a mais simples da casa do meu pai, mas o Senhor escolheu as coisas tolas e fracas deste mundo para confundir os grandes e poderosos. Schutzcott recebeu suas revelações do Espírito, uma voz que se comunicava com ela com regularidade. Quando escreveu isso, ninguém conseguiu ler, porque sua caligrafia era muito ruim. Mais tarde adquiriu um amanuense entre seus seguidores. A partir de 1801, ela morou em Londres, reunindo adeptos a escrever em abundância. Boa parte de cada ano, ela passava viajando, hospedando-se na casa dos seguidores, pregando por toda a Inglaterra. Em 1804,
a rica Jane Tolley tornou-se sua discípula devota e a convidou para se juntar à sua família, após o que Schultecott viveu e foi totalmente sustentada por ela. Schultecott, a princípio, buscou a aprovação da Igreja Metodista e conseguiu convencer alguns clérigos proeminentes de sua causa, mas nunca foi aceita pela Igreja. Em vez disso, a Igreja vinculou seus seguidores a ela, dando-lhe um selo, um documento com o nome do crente e a assinatura de Schultecott, na parte inferior. Esse selo deveria conferir proteção ao crente, mesmo que as tropas napoleônicas invadissem a Inglaterra. O sucesso da missão se reflete no conhecimento impressionante de seus apoiadores. Começando em 58, em 1803, a fila de 58 aumentou para 20.500 pessoas em 1815, um ano após a sua morte. Seus inimigos afirmavam que ela tinha mais de 30.000 seguidores leais. Sua linguagem e argumento feministas de Deus devem ter atraído as mulheres, já que 63% de seus seguidores eram mulheres. Talvez seu apelo tenha sido baseado em sacrifícios. Talvez seu apelo tenha sido baseado em escritos como este, quando Schultecott falou na voz de Cristo. Elas, mulheres, me seguiram até a minha cruz e ficaram chorando ao me verem crucificado. Elas foram as primeiras em meu sepulcro a ver minha ressurreição. Agora não vou recusar mulheres que te ajudem. Foi por uma mulher que vim ao mundo na forma de homem, e agora por uma mulher eu me revelarei aos homens. E agora, da mulher será revelada minha segunda vinda, para que nenhum homem se glorie, nem seja adorado em meu lugar. Mas nenhum Salvador pode surgir em uma mulher para que ela seja o Cristo, pois aqui estou. Vim para curar a queda das mulheres, que primeiro deve ser curada antes que a redenção dos homens possa vir. Se Johanna Schultecott estivesse ciente das visões de Anna Vetter, poderíamos concluir que ela as estava aprimorando e levando adiante. Porém, nenhum conhecimento de pensamento das mulheres do passado foi possível para quem vivia no século XVIII. E assim, vemos aqui mais uma vez um exemplo de uma mulher reinventando uma revisão da doutrina patriarcal, que já havia sido feita antes por outra mulher. Uma revisão. Adorei. Schultecott foi bastante explícita sobre o papel da mulher na redenção. Sem a elevação anterior da mulher, não haveria redenção. No entanto, ela terminou a vida com uma elaboração do seu conceito metafórico, que se tornou patológico e, sem dúvida, era patético. Em 1813, o Espírito anunciou a ela, abre aspas, neste ano, no 65º ano da tua idade, terás um filho pelo poder do Altíssimo, fecha aspas. O nome da criança seria Shiloh, e ele seria o procônsul de Cristo na terra, para preparar o caminho para a segunda vinda. Schultecott, durante um período em que seus seguidores começavam a sumir, declarou que tinha sentido uma visitação poderosa trabalhando em meu corpo. Acreditando que estava grávida de um milagre, semelhante ao que acontecera à idosa Sara no Antigo Testamento, convidou um corpo de médicos para examiná-la e observá-la. 21 médicos aceitaram o convite e 17 deles confirmaram sua gravidez, embora por modéstia ela se recusasse a deixá-los fazer o exame pélvico. Gente, os crentes se aglomeraram em sua casa em Londres. Enviaram-lhe presentes caros, fizeram circular relatórios e selos falsos e transformaram seu leito de doente em um circo público. Schultecott orientou que, caso morresse no parto, nenhum outro parto deveria ser feito até 4 dias após sua morte. Ela estava, na verdade, morrendo durante as longas semanas após seu 9º mês de gravidez. Depois de sua morte, a autópsia não revelou gravidez, mas mostrou o fígado aumentado, e os médicos especialistas relataram que não encontraram nenhuma causa física para sua morte.
Joanna Southcott levou sua revisão apaixonada da teologia patriarcal mais longe do que a maioria e foi derrotada. Mas a iniciativa não importa quantas vezes frustrada, não findaria. Agora vamos considerar dois grupos proeminentes de diferentes culturas raciais e étnicas. Mulheres afro-americanas e judias, e comparar seus esforços da revisão teológica com os quais mulheres discutidas anteriormente. As mulheres afro-americanas nos Estados Unidos no século XIX, embora compartilhassem da tradição teológica e das fontes das religiões protestantes brancas dominantes, vieram de igrejas afro-americanas, que tinham sua própria linguagem, simbolismo, estrutura e tradições. Neste ponto, não podemos tentar fazer justiça à complexa histórica da diferenciação, autodefinição e revisão espiritual das igrejas afro-americanas, mas, para fins de comparação, consideraremos um pequeno grupo sectário cujas práticas e inspiração visionária podem ser comparadas às seitas protestantes de esquerda da Reforma, que discutimos antes. Nas décadas de 1830 a 1870, um notável grupo de mulheres negras espiritualistas e profetisas apareceu na costa leste, onde tiveram carreiras públicas ativas. A mais conhecida delas durante sua vida e depois foi Isabella Baumfree, que, depois de uma experiência de revelação, renomeou-se Sojourner Truth, que viveu de 1797 a 1883. Nascida em regime de escravidão no estado de Nova York, ela viu seus irmãos serem vendidos e ela mesma foi vendida quando criança. Seu senhor a estuprou e mais tarde forçou-a a se casar com um escravo mais velho, com quem ela teve 5 filhos. Libertada pela lei do estado de Nova York em 1827, ela resgatou um dos filhos da escravidão. Quando ainda era escravizada, tinha conversas frequentes e muitas vezes diárias com Deus, e delas tirava força para suportar sua sorte. Em vários momentos, percebeu a interferência de Jesus em sua vida e em sua proteção. Sua rica vida religiosa interior culminou em uma visão durante o tempo em que morava na cidade de Nova York e se sustentava fazendo trabalhos domésticos. Essa visão ordenou que ela deixasse a cidade e declarasse a verdade ao povo. Daquela época em diante, ela viajou como pregadora itinerante pelo norte, defendendo a abolição, os direitos das mulheres, a proteção dos pobres e seu próprio estilo de cristianismo pragmático. Como as místicas e profetisas antes dela, Sojourner Truth extraiu sua autoridade da comunicação direta com Deus. Era uma oradora carismática que tinha um forte efeito sobre o público e muitas vezes domava multidões hostis com sua atitude destemida e comentários vigorosos. O discurso que mais sucintamente incorporou seu feminismo, baseado em processos raciais e étnicos, foi proferindo na Convenção dos Direitos da Mulher em Akron, Ohio, em 1851. Erguendo-se do fundo da plateia e insistindo em ser ouvida, ela disse: "Aquele homenzinho de preto ali, ele disse que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era uma mulher. De onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem nada teve a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo sozinha, essas mulheres juntas deveriam ser capazes de virar tudo do avesso e colocar do lado certo novamente." Essas são palavras de Sojourner Truth, tá? Voltando. Sojourner Truth figura quase isolada entre as mulheres negras do século XIX, ao combinar fortemente a defesa de sua raça com a defesa do seu sexo. Mesmo com idade muito avançada, ela insistia em enfatizar a dualidade da opressão das mulheres negras, como membros da raça e como mulheres. Ela disse ainda em 1867, escuta:
Eu quero que as mulheres tenham seus direitos. Nos tribunais, as mulheres não têm direito algum. Não têm voz, ninguém fala por elas. Desejo que a mulher tenha sua própria voz entre os insignificantes. Fazemos tanto como os homens. Comemos tanto, queremos tanto. Acho que sou a única mulher de cor que fala pelos direitos. Que fala pelos direitos das mulheres de cor. Ela foi uma figura única em sua época, tanto na persona que criou para si mesma, quanto em seu mistério itinerante, autossustentável e atividades de reforma, as quais manteve até a velhice. Ela era bastante diferente das outras mulheres místicas afro-americanas de seu tempo, por atuar na comunidade de reforma geral, e não fora de uma igreja específica, embora tivesse tido contato com várias igrejas evangélicas no início da carreira. Nancy Prince, Jarena Lee, Amanda Berry Smith, Julia Fott e Rebecca Jackson desenvolveram vidas religiosas na Igreja Episcopal Metodista Africana. Nessa igreja, a instituição dos grupos de oração, reuniões de mulheres nas quais elas pregavam e falavam sobre as Escrituras, e das quais algumas delas passavam para a pregação pública, fornecia um raro espaço livre para mulheres que permitia ao talento de liderança florescer. As mulheres ofereceram apoio e encorajamento umas às outras e pares ou grupos delas enfrentaram a censura e dificuldades de pregação das mulheres em público. Já discutimos as experiências místicas de Julia Fott, a autobiografia visionária de Rebecca Jackson, e é bem interessante no contexto dos místicos e profetas que discutimos nesse capítulo por causa da semelhança impressionante com as de algumas outras mulheres místicas, e porque expressa a luta pela atuação religiosa das mulheres no contexto da consciência racial. Rebecca Jackson, que viveu de 1795 a 1871, foi criada na Filadélfia, para onde sua mãe levou os filhos após a morte de seu pai. Sua mãe se casou de novo e teve mais filhos, de quem a jovem Rebecca cuidou enquanto a mãe trabalhava. Por esse motivo, ela não recebeu educação formal. A mãe morreu quando Rebecca tinha 13 anos. E não se sabe nada da sua vida até o início de sua autobiografia espiritual em 1830, quando já tinha 35 anos. Na época, ela era casada com Samuel Jackson, e os dois viviam com o irmão mais velho dela, Joseph e Rebecca, cuidando dos 4 filhos e trabalhando como costureira. Embora seu irmão fosse um ministro da Igreja Metodista Episcopal Africana, Jackson nunca se uniu formalmente à igreja. Ela teve um despertar espiritual e se sentiu santificada, embora duvidasse da autenticidade de suas visões visões a princípio. No entanto, após alguns eventos milagrosos, Jackson passou a confiar cada vez mais em sua voz interior e convenceu a família de sua autenticidade. Ela recebeu um dom de cura e foi libertada da concupiscência da carne. Fez uma aliança com Deus, prometendo obedecer completamente aos comandos de sua voz interior, como as místicas medievais. Como as místicas medievais, ela começou uma rotina sistemática de jejum aos primeiros 3 dias de cada semana, enquanto fazia todo o seu trabalho normal. Ela combinou isso com a privação sistemática de sono e se empolgou com a intensidade crescente de suas visões. Assim como outras mulheres místicas casadas, Jackson precisava encontrar uma maneira de se libertar de suas obrigações conjugais. Ela escreveu: de todas as coisas, esta, a concupiscência da carne, parecia a mais suja aos olhos de Deus, tanto nos casados quanto nos solteiros. Tudo parecia igual aos olhos de um Deus santo para mim, embora eu nunca tivesse ouvido ninguém dizer que era errado. Mas ela ainda não falava sobre isso com ninguém. Jackson começou a realizar reuniões de oração em sua casa e logo conquistou um número considerável de seguidores entre os metodistas negros. Nesse período, ela teve 3 sonhos que a encorajaram ao ministério. Como os sonhos de Anna Vetter, os seus usavam símbolos corriqueiros e comuns do universo feminino. Em um sonho, ela fez bolos na lareira, que muitas pessoas comeram e apreciaram. Em outro, levou 3 acolchoados e com eles foi transportada para um lugar estranho, uma cabana branca na qual iria morar.
Em outro sonho, trocou uma vassoura velha por uma nova e recebeu um baú com um besouro de ouro de sua avó e de uma senhora misteriosa. Como várias das místicas sobre as quais falamos, Jackson milagrosamente recebeu o dom da leitura. Ela pediu ao irmão que a ensinasse a ler, mas ele parou depois de 2 aulas. Quando ela lhe pediu que escrevesse suas cartas, descobriu que ele havia corrigido o que ela estava lhe pedindo para escrever. Ela se opôs. Você escreveu mais do que eu disse. Isso ele fez várias vezes. Eu então disse, não quero que ponha palavras em minha carta. Só quero que a escreva. Então ele disse, irmã, você é a pessoa mais difícil para quem eu escrevi. Essas palavras, aliadas à maneira como ele havia escrito minha carta, perfuraram minha alma como uma espada. Não pude deixar de chorar. Ela orou para que Deus a ensinasse a ler. E quando eu olhei para a palavra, comecei a ler. Quando descobri que estava lendo, fiquei assustada. Então não consegui ler uma palavra. Fechei meus olhos novamente em oração e então abri meus olhos e comecei a ler. Então eu fiz até ler o capítulo. Eu me recompus. Samuel, eu posso ler a Bíblia. Mulher, você está ficando louca. Louvado seja Deus do céu e da terra. Posso ler a sua palavra sagrada. Sentei-me e li tudo. E estava em Tiago. Então Samuel louvou ao Senhor comigo. Jackson se libertou espiritualmente por meio desse ato de superar seu analfabetismo. Então, deu o próximo passo, convencendo o marido de que ele não tinha o poder de tocá-la, visto que o Espírito Divino a habitava. Ainda assim, eles viviam juntos. É bem provável que no celibato, durante uma doença grave, possivelmente uma série de ataques cardíacos, Rebecca Jackson teve a sensação de abandonar o corpo várias vezes e de se comunicar com os anjos. Essas mensagens divinas, cada vez mais fortes, a convenceram de começar uma carreira de viagem e pregação em 1833. Quando ela voltou, seu marido ficou furioso e a ameaçou com violência. Se eu não tivesse o dom da previsão que me foi dado no início, eu poderia ter caído na morte por suas mãos. Eu sempre fui capaz de saber o que ele estava planejando fazer antes de ele mesmo fazer. Vendo que não poderia intimidá-la, Samuel se arrependeu e disse, agora, Rebeca, você pode dormir em sua própria casa. Não vou incomodá-la mais. Vá em frente e faça a vontade de Deus. Eu nunca mais vou incomodá-la. Assim como Doroteia de Montal e Margery Kemp, guiada por suas visões e sonhos, Rebecca Jackson se libertou de suas obrigações sexuais para se concentrar em sua missão religiosa. Mas no caso dela, essa autolegitimação feminista ocorreu no contexto de sua vida como mulher negra. A longa tradição de liderança religiosa das mulheres negras e a existência de bandos de oração ajudaram a fomentar seu papel ministerial. Durante seus muitos anos de pregação itinerante, ela nunca faltou a uma audiência, embora também tenha enfrentado muitas oposições. Sua defesa do celibato foi considerada muito ameaçadora pelo Ministério dos Homens. Em 1837, quando acusada de heresia, Jackson pediu julgamento na própria casa perante representantes de igreja negra no credo metodista e presbiteriano. Ela também pediu que mães da igreja estivessem presentes, mas lhe foi negado o julgamento. E ela rompeu com a igreja metodista episcopal africana depois disso. Foi durante esse período que conheceu Rebecca Perotti, uma mulher negra que se tornou sua companheira constante na vida e no trabalho missionário até o fim de seus dias. Jackson e Perotti viveram com um grupo de perfeccionistas brancos em Albany, Nova York, durante algum tempo. E em 1843, após 2 visitas à comunidade Sharker, na vizinha Walter Valley, elas e outros daqueles grupos juntaram-se aos Sharkers. Jackson viu muitos paralelos com sua própria teologia da doutrina Shaker e logo assumiu um papel de liderança na comunidade predominantemente branca ao pregar nas reuniões Shaker e no mundo. Após se juntar aos Sharkers, as visões de Jackson incluíram figura de mulheres divinas, e onde antes em seus sonhos ela era guiada por uma figura masculina branca, agora imaginava uma bela mulher de cabelos negros,
como uma instrutora em um sonho. Também tinha uma visão de sabedoria da Sagrada Mãe e expressou sua revisão feminista da seguinte maneira: Oh, como te amo, minha mãe! Não sabia que tinha mãe. Ela estava comigo, embora eu não soubesse, mas agora a conheço e ela disse que eu deveria fazer um trabalho nesta cidade, que é tornar conhecida a mãe da nova criação de Deus. E ninguém pode vir a Deus no novo nascimento, a não ser por meio de Cristo, o Pai, e por meio de Cristo, a Mãe. E então também pude ver quantas vezes fui conduzida, confortada e aconselhada em tempos de provação por uma terna mãe, e não sabia. Apesar do acordo teológico de Jackson com a comunidade Shaker, ela estava profundamente desapontada com seus esforços insuficientes para recrutar mais negros. Jackson se via, sobretudo, como uma missionária para a comunidade afro-americana e depois de alguns conflitos com os anciãos Sharkers, que a princípio recusaram permissão para ela partir, ela e Perot fizeram um trabalho missionário na Filadélfia e instauraram uma sociedade Shaker predominantemente de mulheres negras, em que ambas as mulheres eram anciãs. As irmãs viviam juntas em uma grande casa bem mobiliada. Sustentavam-se no trabalho diário costurando e lavando roupa. A sociedade sobreviveu durante 40 anos após a morte de Jackson. O grupo de mulheres místicas pietistas alemãs do século XVII e as espiritualistas afro-americanas do século XIX parecem ter pouco em comum, exceto sua feminilidade e sua busca religiosa. Mesmo assim, ambos os grupos eram marginais à sociedade como mulheres de classe baixa e autossustentáveis. E ambos estavam centradas em pequenos movimentos religiosos que lhes ofereciam algum espaço livre e uma rede de apoio. A comunhão de suas experiências, linguagem, visões e vidas autodefinidas, apesar das enormes diferenças culturais entre elas, fala fortemente da existência de uma cultura feminina modificada por fatores de raça e etnia. Enfim, vamos considerar como as mulheres judias expressaram sua busca religiosa e participação a partir de um contexto histórico bastante diferente daquele das mulheres que discutimos antes. O dever religioso mais importante, o estudo da Torá, os livros sagrados e a lei judaica, era em geral reservado aos homens. Embora nos primeiros séculos haja exemplos registrados de mulheres judias que foram ensinadas a ler a Torá e até mesmo interpretá-la, eram exceções. No período da diáspora judaica, há de novo alguns exemplos de mulheres eruditas, que citamos acima, mas em geral. Entre as mulheres judias europeias existiam aquelas que raramente dominavam o hebraico, a língua dos textos religiosos. Até o século XIX, entre as mulheres judias europeias que eram alfabetizadas, escreviam no vernáculo Yiddish. As mulheres foram excluídas das casas de estudo e dos tribunais rabínicos. A unidade básica da comunidade de culto, o minyan, foi definida como uma comunidade de 10 homens. Na sinagoga, as mulheres ficavam sentadas na varanda ou mesmo em uma sala à parte, participando do culto público apenas de forma remota. Ainda assim, as mulheres judias levavam vidas intensamente religiosas que tinham grande significado espiritual para elas. A historiadora religiosa e folclorista Chava Wessler, que estudou a extensa literatura devocional Yiddish, escrita para e por mulheres, descobriu evidências das vozes ocultas das mulheres em uma variedade de expressões. Em particular, ela encontrou em coleções de teachings do século XVII e XVIII, orações em geral recitadas por mulheres em casa, evidências do esforço para aumentar a importância religiosa das mulheres. Em um mandamento para a observância das mulheres, tomar Alá separando porções da massa do pão, a oração compara a atuação desse ritual ao serviço realizado pelo sumo sacerdote que faz com que os pecados sejam perdoados. A mulher ora, assim também meus pecados podem ser perdoados com isso. Que essa boa ação
com essa boa ação do fazer o pão da festa seja contabilizada, como se eu tivesse dado o dízimo. Assim ela se associa à antiga tradição bíblica dos dízimos e o sumo sacerdote. Na Terhine, para acender velas na mesma coleção, a mulher ora para que sua missiva, para que sua boa ação das luzes das velas seja aceita com a boa ação dos sumos sacerdotes que acenderam as luzes no querido templo. Em sua oração doméstica, que fluíam das atividades mundanas das esposas e mães, as mulheres judias expressavam sua conexão com a tradição sagrada e antiga, que muitas delas vieram a conhecer apenas por comunicação oral, em várias orações a serem recitadas durante o ritual doméstico de preparação das velas para o Yom Kippur. As mulheres apelaram não apenas aos patriarcas, mas também às matriarcas Sara, Rebeca e Raquel. Elas o fizeram com uma diferença importante. Os patriarcas eram mencionados de forma estereotipada, como recipientes passivos da ajuda de Deus, enquanto as matriarcas eram descritas como se agissem para salvar seus filhos e, portanto, eram mencionadas como defensoras. As orações afirmaram e celebraram o poder das mulheres como mães para salvar o povo de Israel. Outra Terhine do leste europeu importante, porque a identidade de seu autor é conhecida, a Terhine das matriarcas para a lua nova de Elul. Afirma que foi escrita por uma certa Serel, esposa de um rabino de Dubno. É uma oração de mulher a ser recitada durante o toque do chifre de carneiro no dia santo do ano novo. Ela pede às matriarcas que intercedam junto a Deus pela mulher que ora. Toda matriarca é lembrada do próprio sofrimento por seus filhos, para que ela possa se comover e assim evitar o sofrimento semelhante de outras mães. Pedimos a todas as nossas mães que implorem por nós, para que possamos ser inscritos para a vida e para a paz e para o sustento. O mais interessante desses Tikkuns foi escrito por uma mulher célebre durante sua vida pelo conhecimento talmúdico, Sara Rebeca Raquel Lia, conhecida como Lia Horowitz. Nasceu por volta de 1720 na Polônia e morreu em 1800. Era filha de um rabino e esposa do rabino Shabbatai. Pelas anedotas contadas sobre ela, parece que ela superou os alunos do pai no aprendizado e na habilidade de explicar textos talmúdicos. A oração que ela escreveu tem 3 partes: uma introdução em hebraico, uma oração em aramaico e uma tradução em Yiddish. Obviamente, Horowitz queria ser lida, não apenas por mulheres, mas também por estudiosos do hebraico. Na introdução, ela discute os deveres das mulheres para com os maridos e assumir-se a visão tradicional de que devem cumprir as ordens do marido. A própria oração inclui um apelo às matriarcas para intercessão e afirma que a oração e as lágrimas das mulheres, descritas como detentoras de grande poder redentor, devem ser oferecidas por causa da Shekinah, o espírito feminino da sabedoria. As referências repetidas à Shekinah são extraídas da literatura cabalística e mostram a familiaridade de Horowitz com o misticismo judaico. Em resumo, sua mensagem para as mulheres é que elas devem usar plenamente os poderes dados a elas em seus papéis tradicionais e que seus poderes espirituais são maiores do que imaginam. O misticismo judaico, que como o misticismo cristão foi influenciado pelo pensamento gnóstico dos séculos I e II, floresceu na Idade Média na Alemanha, França e Espanha. No auge da Cabala espanhola, Cabala é uma palavra hebraica para misticismo, literalmente tradição. O texto clássico do Zohar, Livro do Esplendor, foi escrito no século XIII. Todos os sistemas místicos judaicos posteriores foram baseados nesse livro. Um renascimento do misticismo judaico ocorreu no século XIV, em torno da figura de Isaac Luria. Um século depois, os judeus europeus
especialmente na Polônia, incorporaram a cabala luriânica ao movimento chassídico. A cabala enfatizou os mistérios contidos nas palavras e letras do Antigo Testamento. Assim como outros misticismos, enfatizou o conhecimento intuitivo do divino. Ela postulou a experiência de uma divindade oculta primordial, a Ein Sof, da qual emanaram 10 potências divinas, ou Sefirot, uma das quais era Shekinah, a forma feminina do divino. O pecado humano, particularmente o pecado de Adão e Eva, causou uma separação dos aspectos masculino e feminino das emancipações divinas. Isso só poderia ser reparado reunindo esses aspectos divididos por meio de prece e da prática mística. Assim, um dos fundamentos teóricos da Cabala parecia oferecer uma abertura para uma teologia mais voltada à mulher, que aumentaria o papel e a participação delas. O chassidismo do século XVIII foi inspirado por Israel Baal Shem Tov, um homem santificado que não teve nenhum treinamento talmúdico. Ele apelou às mulheres, aos pobres e analfabetos e encorajou sua expressão religiosa, em especial nos primeiros estágios do movimento. No entanto, a estrutura do movimento era patriarcal. Seus seguidores criaram comunidades exclusivamente compostas de homens em torno de um Zadik, um homem sagrado, no qual celebravam e adoravam com música e dança após as refeições comunitárias. A extensão da participação das mulheres nesses movimentos é uma questão controversa entre os especialistas. Gerson Scholem, um historiador religioso do momento, diz: a longa história do misticismo judaico não mostra nenhum traço de influência das mulheres. Não existiram mulheres cabalistas. Ele explica essa masculinidade exclusiva do cabalismo pela ênfase que coloca na natureza demoníaca da mulher e no elemento feminino do cosmos. O demoníaco, segundo os cabalistas, está ligado à esfera feminina, portanto. As contribuições das mulheres, tanto para a teoria quanto para a prática do movimento, foram rejeitados. Por outro lado, há evidências de que certas mulheres, em geral, filhas ou esposas de rabinos chassídicos, eram reconhecidas como acadêmicas por direito próprio e tinham homens como discípulos. Um exemplo anterior de uma mulher que assumiu um papel de liderança em uma seita foi Eva Frank, filha de Jacob Frank, o fundador de um movimento messiânico na Polônia. Ela se tornou co-líder da seita com o pai em 1771 e após a morte dele liderou a seita até sua própria morte, quando o grupo então se dispersou. Várias mulheres chassídicas foram celebradas por seu aprendizado. Uma delas era Hannah Havar Tueskli, filha de um rabino que a considerava dotada do Espírito Santo desde o ventre e desde o nascimento. Seus aforismos e fábulas tornaram-se famosos em toda a Polônia. Ela deu orientação religiosa às mulheres e as incentivou a prosseguir com sua educação. O historiador cita pelo menos 10 mulheres chassídicas de erudição, todas relacionadas a rabinos reconhecidos, que ensinavam e comentavam sobre os textos sagrados e podem ter sido os próprios seguidores. A mais famosa dessas mulheres eruditas é Hannah Raquel. Aproximadamente, ela viveu entre 1815 a 1892, conhecida como a donzela de Ludomir. Ela foi instruída na casa de seu pai rico e recebeu uma educação religiosa meticulosa. Foi prometida desde muito nova a um jovem que amava. Sua mãe morreu antes do casamento, fato depois do qual a jovem tornou-se muito retraída. Ela teve visões no túmulo da mãe e adoeceu gravemente, após sua recuperação em um padrão que lembra a de muitas místicas cristãs. Hannah declarou que havia recebido uma nova alma no céu. Então vestiu um talit e colocou um par de tefilim
todos os atributos da prática religiosa reservados aos homens. E passou um tempo estudando a Torá e orando. Seu Betor Tal foi anulado. Após a morte do pai, Hannah Raquel construiu uma casa de estudos perto de sua residência, na qual todos os sábados dava palestras e discursava com os alunos, que iam comer em sua casa. Ela o fez por meio da porta aberta de uma sala contínua, para que ela pudesse ser vista como o costume exigia. Ela conquistou muitos seguidores e um grupo especial de chassidismo se formou ao seu redor, tratando-a como líder. Aos 40 anos, se casou com um erudito talmúdico, mas o casamento durou pouco e terminou em divórcio. Após seu casamento, sua influência diminuiu e ela emigrou para a Palestina, onde, mais uma vez, reuniu seguidores como líder espiritual. A real extensão da influência e reputação de A Donzela de Ludomir é difícil de determinar com base nas fontes disponíveis. No entanto, a semelhança da história de sua vida com a de algumas mulheres místicas cristãs é inconfundível e digna de nota. A busca das mulheres pelo divino e por meio dele, a busca das mulheres pela humanidade plena, transcendendo as diferenças de classe, raça e religião, continuou e encontrou expressão nos lugares mais improváveis e humildes. Em 5 de janeiro de 1839, uma celibatária de 36 anos que vivia no que era, então, a fronteira de Ohio, escreveu suas reflexões religiosas em um diário. Ela morava com uma mãe idosa, em uma fazenda isolada. Lobos uivavam fora de sua cabana, e o faz-tudo, que ocasionalmente vinha ajudar as mulheres, a assustava com suas investidas sexuais. Marianne Louise Moore desconhecia a literatura, exceto pelos contos sentimentais de Lydia Sigourney e as ortodoxias religiosas de Hannah More. Porém, ela mudou sua própria declaração feminista, fazendo tentativas na busca por palavras e exemplos, como tantas mulheres ao longo dos séculos antes dela. Abre aspas. Acho que se eu me dirigisse às mães, eu não proclamaria: tu és responsável, ó mães. Fecha aspas. Ela então citou o grupo de heroínas bíblicas e argumentou que era o papel das mulheres agirem como um anjo aqui para guiar, ajudar a acompanhar o homem ao paraíso mais nobre. Essa visão bastante tradicional do papel da mulher é nitidamente redefinida em seu diário, 3 anos depois, quando ela escreveu. Escuta. Agora, meu Salvador, peço que a mulher seja considerada digna diante de Deus, para se posicionar em uma plataforma de direitos iguais, como o primeiro grande golpe nos Estados Unidos da América. Senhor, aumenta minha fé. Desejo que ela seja exaltada não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Eu oro a Deus nesse sentido. Se não houver outra mulher na América implorando por isso, eu estou implorando. Ó meu Salvador, se eu puder experimentar o céu de meus últimos desejos mencionados, minha alma te louvará. Marianne Moore não sabia que havia outra mulher na América pedindo os direitos das mulheres em 1842. Mas ela batalhou com que Deus, esse respeito vendo-se como parte de uma coletividade ainda não constituída de mulheres, que precisava de uma plataforma de direitos iguais. O conceito da mulher divina, grande deusa, procriadora, deusa da vida e da morte, continuou a inspirar as mulheres 2000 anos após seu falecimento. Apesar de toda a doutrinação de gênero e de intensa pressão para a submissão, as mulheres obcecadas ou racionais escreveram na história da redenção. Elas falavam com Deus, representavam o divino, davam à luz o Redentor, firmavam o elemento feminino na divindade e usurpavam, por visão estática e inspiração louca, a fé modesta ou qualquer outra coisa semelhante de que pudessem se valer o direito de definir o divino e, com isso, o direito de definir a própria humanidade. Gente, então é isso, ó. Já li mais um capítulo para vocês hoje, que foi o capítulo 5. Já li mais um capítulo para vocês hoje, que foi o capítulo 5 da Criação da Consciência Feminista de Gerda Lerner.
Peço perdão, porque tem algumas palavras que eu não tenho certeza como se pronuncia, mas eu tenho por me ouvir. Obrigada por ficar por aqui, pelo interesse no meu conteúdo, e até mais, até o próximo capítulo. Cheiro, tchau!